Duas coisas enchem a mente de assombro e reverência: o céu acima de mim e a lei moral dentro de mim. Quem disse isso foi Immanuel Kant. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de um ramo da filosofia chamado ética. Eu sou o Paulo Henrique e este é o canal Filosofia Urgente. As palavras ética, do grego, e moral, do latim, têm uma familiaridade etimológica. Na origem, estas palavras tinham o seguinte significado, os seguintes significados: costumes, hábito, modo de ser e caráter. A ideia por trás do significado destas palavras é a de que o nosso modo de ser, o nosso caráter, ele é moldado pelos nossos hábitos e costumes. Mas hábitos e costumes sobre o quê? Isso diz respeito exatamente ao outro. Adolfo Sanches Vasques, filósofo contemporâneo, dá uma definição de ética para tornar mais claras as noções. Então, para ele, ética significa a teoria do comportamento moral. Nos resta saber agora o que é moral, o que é amoral e o que é imoral. A palavra moral, para este filósofo, designaria duas coisas. Primeiro, funcionando como substantivo, ela designa o conjunto de regras, princípios e valores que norteiam e orientam os comportamentos entre as pessoas. Ou seja, são regras que orientam como alguém deve se conduzir, se portar em relação ao outro, portanto diz respeito ao convívio. A palavra usada como substantivo, então, designa esse conjunto de regras, princípios e valores que orientam a nossa conduta em sociedade. Agora, a palavra moral também pode ser utilizada como um adjetivo, qualificando um comportamento. Nesse sentido, ela é uma palavra, é um sinônimo da palavra certo, correto. E a palavra imoral, usada como adjetivo, ela designa qualifica exatamente aqueles comportamentos que não estão de acordo com as regras concebidas por determinada cultura, por determinado povo. A palavra amoral é extremamente interessante para nós começarmos a conversar, porque ela designa, de acordo com este filósofo, tem a acepção de apontar para uma zona de comportamento que não diz respeito à aprovação ou reprovação de ninguém. Portanto, se um comportamento pode ser moral ou imoral, dito de outro modo, se um comportamento pode ser certo ou errado, um comportamento também pode não ser nem certo nem errado, pode ser amoral. E quando um comportamento é amoral, isso diz respeito somente ao indivíduo, como, por exemplo, a forma como a pessoa se enfeita, o corte de cabelo, seus gostos, suas preferências. Tudo isso diz respeito à esfera do indivíduo, e aquilo que diz respeito à esfera do indivíduo pertence a essa zona comportamental que Adolfo Sanches Vasques chamou de amoral. Então, para você, significa responder pelos atos. Ora, se estamos falando da esfera moral ou imoral, nós estamos falando dos comportamentos que repercutem na vida do outro, na vida das pessoas, portanto, no convívio. Se o indivíduo vive numa ilha sozinho, evidentemente ele não precisa de regras de convívio. Porém, para vivermos em grupo, para convivermos, precisamos de regras, de normas, e essas normas e regras são pautadas por princípios e valores daquela determinada cultura, daquele determinado povo.
Portanto, responsabilidade significa responder pelos atos e pelas consequências daqueles atos. Então, para você, o que é ética, o que é moral, o que é imoral e o que é amoral? No próximo vídeo nós vamos nos aprofundarmos nestes conceitos. Se você gostou, deixe suas respostas nos comentários, veja como apoiar o canal. Um forte abraço e até a próxima. O que é ética?